Boa noite. Estava com saudade de vocês. Fazia tempo que eu não apareci aqui, né? Gente, eu vou beber bastante água hoje que eu estou precisando. Tive um probleminha aí. Peguei um pouco de água durante o dia. Mas hoje a gente traz um tema que nós temos o hábito, né? Sempre numa prece começamos o nosso estudo com uma prece. E a gente vai perguntar, né? Vai tentar entender a eficácia da prece. Ela é realmente eficaz? Né? Porque parece que às vezes não sou atendido naquilo que eu peço. Então, a gente trouxe o capítulo 27, pedi e obtereis, e são 2 itens, o 6 e o 7, tá bom? Eu sempre trago o texto do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente se acostumando com ele, para a gente usá-lo para estudar, tá? Então vamos lá. Só que eu leio aqui porque ali eu olho tudo quadriculadinho. Então vamos lá, item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Então, a gente começa pelo parágrafo lembrando que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É onisciente, sabe tudo, é onipresente, está em todos os lugares e é onipotente, pode tudo, inclusive mudar a nossa situação. Então, nisso, Kardec começa trazendo para a gente, os espíritos superiores, que as pessoas contestam, por que eu vou orar se Deus sabe tudo isso, né? Por que eu vou pedir? Então ele começa a trazer essa reflexão já para a gente. As leis naturais e imutáveis, as leis divinas, né? São imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio. Nós vamos ver depois o que é livre-arbítrio e vontade, e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte antes dos golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Outra lei natural, né? Em virtude de sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regia o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Então, a gente já começa a ver que pode mudar sim. Não é à toa que que Pedro, na sua primeira epístola, fala assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então, o que temos que resgatar sofrendo, nós podemos atenuar a mão de fazer na caridade. Então, já houve uma mudança. Não há a eliminação das consequências dos meus atos, mas há uma atenuação. Então, para a gente entender, nós temos que lembrar que os princípios universais do universo, né? Nós temos o princípio material, o princípio espiritual. O espírito é a inteligência. A matéria é sempre matéria. Então, tudo que não for espírito é matéria. E acima disso está Deus. Nós, enquanto encarnados, nós temos 3 aspectos, 3 partes, vamos dizer assim. A matéria, que é o veículo biológico, o semimaterial, que é o perispírito, e nós, espíritos. Por isso que a gente tem os sentidos, que nada mais do que potencialidades físicas, corpo físico. São receptores que nós usamos para sentir o mundo físico, tato, olfato, paladar, audição, e aí vai, né? Por
traz uma novidade, que nós, como almas, que está vivendo a experiência física, nós temos também potências. Está lá no livro dele, O Problema do Ser, Destino da Dor. Ele fala que essas potências da alma é uma poderosa rede de forças e energias, que está oculta em nós. Mas são o quê? São meios disponíveis para quê? Nos impulsionar ao progresso. Então ele diz que a vontade é uma potência da alma, que a consciência é uma potência da alma, que o pensamento é uma potência da alma, que o livre-arbítrio é uma potência da alma, o amor e a dor. O pessoal pode estar perguntando aí, a dor é uma potência da alma? Quando é que nós fazemos as melhores orações? Quando nós nos aproximamos mais de Deus, não é no momento da aflição? E é nesse momento que a gente quer mudar. A gente não quer viver a dor. A gente não gosta de passar aflição e sofrimento. É nesse momento que a gente impulsiona, a gente usa a nossa vontade, nosso pensamento, nosso livre-arbítrio, o amor. Por isso que são potências da alma. Por que é importante a gente saber isso, né? Porque lá na Gênesis, lá no capítulo 14, chamado Os Fluidos, Allan Kardec coloca assim, ó, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, nele nos movimentamos quais peixes no oceano. E a todo instante, consciente ou inconscientemente, atuamos sobre o mesmo, manipulando o fluido cósmico através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, se nós somos espíritos, se é matéria, espírito, Deus, e em volta tudo é fluido universal, cósmico universal, e eu consigo manipular esse fluido através do pensamento e da vontade, e eu estou mergulhada nele, então se eu mandar uma mensagem para alguém, pensamento, potência da alma, não vai chegar? Vai chegar. Se eu tiver vontade, e os espíritos já nos dizem que para a gente mudar, domar as nossas más inclinações, é o mínimo esforço. O que nos falta é vontade. Parece tão fácil, né? Eu não estou com vontade de ir agora. Não estou com vontade de fazer isso. A gente fala isso com muita frequência. Mas assim, eu estou com vontade de hoje me tornar melhor. Mas não, nós somos muito empenhados, mas muito empenhados mesmo com os nossos vícios. A gente pensa todos os dias uma forma de, se eu sou mentiroso, de inventar uma mentira, de não ter escapatória. Eu sou disciplinado para isso. Se eu sou manipulador, se eu gosto de enganar as pessoas, eu me disciplino para continuar com os meus vícios. E o contrário, a gente falta vontade. E é o mínimo esforço. Então, ele está nos trazendo, se a gente está mergulhado nesse fluido, que eles falam, fluido divino, como peixe do oceano, se a gente tiver um mau pensamento, ele vai seguir. É como eu jogar uma pedrinha no rio, ela forma umas ondas, mas chega na ponta do rio, ela acaba. Né? Aquela onda vibratória acaba. Mas quando eu mando um pensamento que é matéria, para Deus pedindo ajuda, ele vai chegar até ele. Assim como se eu mandar um pensamento ruim, vai chegar até outra pessoa também. Então a gente precisa disciplinar isso. Por isso que Paulo, ele fala que nós vivemos, nós movimentamos e nós existimos em Deus. Então nós estamos mergulhados no fluido dele. Por isso que é isso. Então nós podemos afirmar dessa forma que através do fluido cósmico universal, o Criador, ele vai espalhar o quê? Todo o seu amor para nós, em todos os cantos do universo. Aquele lá no fim do mundo que a gente fala, e aquele no começo do mundo vai receber o amor divino. E através desse mesmo fluido, nós vamos o quê? Ele vai receber as nossas rogativas, os nossos pedidos. Né? Então isso é importante a gente lembrar, porque a prece, ela é um recurso que nós dispomos aqui para ampliar essa sintonia criatura-criador. É através da prece. Sabe? Ela é o nosso celular. É uma ligação via Embracel, vamos dizer assim. A gente sabe que céu e inferno é só um estado do espírito. Mas numa maneira para a gente compreender um pouco mais, para me ligar aos espíritos superiores, a Deus, eu vou ter que usar algo. E esse algo é a prece. Então ela vai ampliar essa nossa percepção. Criatura, criador. Então, por aí nós estamos vendo a importância da oração. Nós iniciamos aqui a nossa palestra pública com uma oração. Nós vamos encerrar com uma oração.
a gente deve de manhã, eu sempre brinco que a primeira coisa que nós temos que fazer de manhã não é pegar o celular para olhar as notícias, mas se pegar o celular para desligar o reloginho que despertou a gente, mas deixar do lado e já agradecer a Deus, né, por mais um dia. Então, lá no Espiritismo em Foco, eles trazem essa informação. Olha que interessante. A prece é um veículo de expressão da alma. É um chamamento que permite ao homem entrar em contato com o universo espiritual, através do poder do pensamento. Não é o potência da alma? Né? Só que para ele entrar com o pensamento, ele não tem que ter vontade, é o potência da alma. Seja para expressar gratidão, pedir auxílio ou simplesmente louvar o Criador. São os 3 tipos de prece que tem. Existem outros tipos de prece? Claro que existe. Né? Não é Marquinhos Perão. Depois eu vou lembrar o nome, eu explico para você. Eu falo que se trata. Senão eu vou dar um exemplo, não vou ler mais o que. E esse mesmo site, Espiritismo em Foco, ele fala: quando direcionamos o pensamento pela oração, aí vai acontecer o quê? Uma corrente fluídica. Ela vai nos envolver e vai tornando possível tudo o que é possível eu transmitir através de uma comunicação. Lembra a primeira imagem que estava uma moça? Se vocês observassem, em volta dela tinha um clarinho e espargia luzes dela. Ela estava em oração. E é o que acontece conosco. Quando nós adotamos o culto do Evangelho no lar, nós iniciamos com uma prece, trazendo Jesus para dentro do nosso lar, porque a gente fala que ele é nosso guia, modelo de conduta, mas nós nem conhecemos ele direito. Então, trazer o estudo dele para o nosso lar é uma forma de a gente conhecê-lo. Nós nos tornamos como se fosse um farol. Fala, nossa, as pessoas, quando você faz o Evangelho no lar, as pessoas vêm procurar para desabafar. Que bom, cede o ouvido, cede o ombro, né? Que isso é importante, porque através dessa comunicação que nós temos, criatura e criador, nós trazemos para perto e para dentro do nosso lar espíritos benfeitores, que vão nos inspirar e nos auxiliar a ajudar a todos que estão ao nosso redor e também para levar as nossas intenções. Só que o quê? A força dessa conexão que eu vou ter criatura, criador, ela vai ser o quê? Proporcional ao quê? A intensidade do meu pensamento e da minha vontade. Porque eu estou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado. Nós precisamos pintar esse teto. Não sei o que nós vamos aprender. Desperta, vamos começar de novo. E não precisa ser nada decorado. Jesus ensinou a prece, o Pai Nosso, uma prece linda. Mas, já parar para pensar, quando nós conversamos com Deus, é uma conversa de filho para pai, daquele filho que está com dor, daquele filho que está com dúvida, daquele filho que quer uma opinião. E a gente fica todo formal, achando um monte de palavras. Só fala, Pai, não estou dando conta. Eu sei que o Senhor falou que não coloca peso em ombros frágeis, mas eu não estou dando conta, preciso da sua ajuda. Na mesma hora, nós somos auxiliados. É um amigo que liga e fala, oi, tudo bem? Como é que você está? Faz tempo que eu não te vejo. Vamos tomar um cafezinho? E você vai tomar um cafezinho, a pessoa chega com uma florzinha, com um livro. Olha, esse livro é ótimo. Tem você também? E a gente fala, nossa, que coincidência. Não se trata de uma coincidência, né? Muito pelo contrário. Se trata da ação de Deus, do amor divino sobre nós, né? E Emmanuel, ele diz assim, que a nossa vida é sempre cercada da dinâmica que damos a ela. Olha que frase, parece que é uma frase jogada, mas não é. Nossa vida é sempre cercada de dinâmica que damos a ela. Está lá no livro Coragem, tá? O tema do estudo é Nossa Casa. Moramos onde projetamos o nosso sentimento e pensamento. A nossa sintonia definirá a nossa casa na terra. Emmanuel diz o seguinte: vigia o teu sentimento. Porque o que sente, você pensa. O que você pensa, você fala e faz. Ninguém pensa em se vingar se não sentir ódio primeiro. Então nós temos que vigiar o nosso sentimento. Porque às vezes não nada certo para mim. Está tudo dando errado. O que está acontecendo? Eu não estou observando que não está no outro. Está em mim. Mas eu estou fazendo tudo certinho, estou indo lá no centro e estou tentando, estou brigando. Realmente, reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão,
pelo esforço que ele faz domar suas inclinações más. E é assim mesmo. Não é fácil. Se fosse, seria todos nós espíritos puros já. É uma caminhada muito difícil. Mas nós não podemos desistir. E nós temos que entender humildemente que nós não conseguimos dar largos passos. Que é passinho de cada vez, mínimo esforço, lembra que os espíritos falaram? Então, a nossa sintonia, então com quem eu vou me sintonizar? Se a dor na aflição está me visitando, se o choro sofrimento está batendo na minha porta, significa que tem algo que eu preciso acordar, algo que eu preciso modificar. Porque essa sintonia é muito importante. Nós oscilamos muito durante o dia entre a sombra e a luz. Não vamos conseguir manter a nossa sintonia, porque a gente, tá bem, tô aqui no centro, tudo feliz, oi irmão, como é que você tá? E vamos com a sopa, vamos ajudar o bazar, vai ter o evangelho lá na casa, tá bom, sai, pega o carro, primeira fechada que alguém te dá na rua, a sintonia já muda na hora. Porque a gente oscila. Então, lembra da casa mental? Só nós conseguimos mudar a nossa casa mental. E é isso que ele traz. Então, às vezes, a gente não entende como é que a gente não consegue ter sintonia com as esferas superiores. Parece que alguém tem uma paz que nada destrói. Como é que ela consegue? Como é que ela desenvolveu isso? Deus já trouxe ela com paz. Não. Todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos amadurecendo, vamos progredindo com o esforço de cada um. A cada um será dado segundo suas obras. Então, esse esforço individual de cada um de nós. Então, se o momento nosso é de dor, se o momento nosso é de aflição, orar para Deus, desculpa avisar, mas não vai mudar as circunstâncias que estão passando. Não vai mudar. Por mais dura que ela pareça. E é o fato que a gente tem. Senhor, tira isso de mim, Senhor, por que está acontecendo comigo de novo? Eu não quero mais sofrer. Orar não vai mudar essas circunstâncias. Nós podemos orar para Deus pedindo para mudar. Podemos. Quero que mude, pelo amor de Deus, Senhor, você não está vendo, estou sofrendo. De novo, você não está vendo. Não vai mudar, gente. O que vai acontecer? Sabe por que não vai mudar? Porque existe um planejamento reencarnatório. Nós combinamos tudo lá, antes de vir. A gente assina um contrato. E Deus fala assim, olha, isso eu não vou, o que você está me pedindo, eu não vou te dar, porque você não tem ombro para aguentar isso ainda. Mas sabe o seguinte, vou fazer um amigo, alguém que já tem condições de passar a situação, bem perto de você. E você aprende com ele, resignação, coragem, fé. Quando você desenvolver isso, daí eu te dou a tua prova que você tanto precisa para se reeducar. Então, a gente não adianta rezar para mudar. O que a gente pode fazer? O orar é o recurso o quê? Fundamental para quê? Pensamento, vontade, sintonia, casa mental. A gente melhorar a sintonia com o plano espiritual superior. E é isso que vai nos fortalecer. É isso. Não vai mudar, não vai tirar nada. Porque se tirar agora, vai voltar a prova. Como é que a gente é promovido numa escola? Não é com prova? Para você aprender a lição? Aqui não é diferente, aqui é uma escola. Aqui é um hospital. Né? Então nós vamos passar. Então isso vai fazer com que a gente se fortaleça. A oração se fortaleça para passar por aquela situação. Vai fazer com que a gente realmente se perceba desorgulhoso para pedir ajuda. Porque às vezes a gente não pede ajuda porque o orgulho não deixa. Não, ninguém quer saber o que eu estou passando. Não, isso é coisa minha. Aqui, no meu círculo familiar, isso chama orgulho. Porque eu não quero me mostrar tão frágil, porque eu mostro uma figura, muitas vezes, que não se abate com nada. Não é verdade. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós passamos por problemas de sofrimento, de angústias. E isso é aprendizado. Só que nós não aprendemos só quando nós passamos, nós aprendemos quando o familiar nosso passa. A oportunidade é para todos, de todas as formas. A gente aprende a ter paciência quando está com uma doença de difícil trato, deixa a gente na cama. Aprende quando o familiar está na fila lá para conseguir alguma coisa, mas não consegue, mas não dá certo. A gente não reclamar, a gente não blasfemar contra Deus. Mas
a proposta não é a gente ficar quieto, viu, gente? A gente tem que agir. Então, o que a gente pedir para Deus, então, pronto, o que Deus vai pedir? A gente só vai receber o que tiver em harmonia com as leis de Deus. Mas então eu nunca vou receber nada. Sempre eu vou receber. Porque o objetivo de estarmos encarnados é o aprimoramento espiritual. Nós não estamos a passeio. Nós estamos aqui para aprimorar. Então nós sempre vamos receber. Sempre. É que nem sempre é o que a gente quer. Mas é sempre o que a gente necessita. Porque Deus, Emmanuel deixa bem claro, Deus não nos envia problemas e que nós não estejamos necessitados. Então, se eu estou recebendo algum problema, alguma situação difícil, é porque eu necessito passar por ela. É porque Deus está permitindo que eu passe por ela para algum aprendizado. O que seria esse aprendizado? Se o problema chegou, gente, a necessidade que ele pode vir atender, ou é de despertamento. Ó, chegou a hora da sua prova. Vamos lá. Você vai ter que despertar para cuidar de um pai, de uma mãe, de um filho, uma doença grave, terminal. Você pediu paciência, agora é a tua vez de exercitar isso. E às vezes não vem para você, mas vem com alguém muito próximo que você ama. Mas a prova não é minha, também é. Às vezes é expiação para o outro e a prova é tua. Mudança. Para despertar para mudança. Eu não estou agindo corretamente. Não, eu estou em desacordo com o que eu combinei, preciso mudar. Aí vem a segunda, a terceira, o reajuste de rota. Às vezes eu estou na rota, mas doidinha para desviar no caminho. Não, vamos voltar para a rota. Então, a senhora aflição, o senhor sofrimento são os pedagogos mais eficazes que Deus tem. Eu costumo dizer que eles são cercas divinas. Que Deus vai colocando assim, ó, para deixar a gente só no caminho. Ó, o caminho reto é esse. Como João Batista falava, seguir o caminho reto. O caminho reto é esse. Então, eu começo a desviar entre as cadeiras e pega a senhora aflição, vai lá. Dá uma cutucadinha na Cláudia. Já põe no caminho de novo. E assim a gente vai indo. Isso é amor de Deus para todos nós. É amor divino. A gente não consegue perceber isso. Então, por que Deus age assim? Porque Ele sabe as necessidades de nós, espíritos imortais. E muitas vezes nós estamos fazendo prece para atender a matéria, que a gente chama de prece horizontal. Eu oro pela matéria. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero ajudar o moço da concessionária, está precisando tanto ganhar um trocadinho. Se o senhor me também a comprar um carro zero, eu vou ajudar ele. Qual é o objetivo real? É eu trocar de carro? E olha, o doutor Espírita não condena nada. Não condena nada, nós cuidamos tudo. Só que ela fala para não exagerarmos em nada. Nós temos a disciplina de saber como usar com sabedoria todos os bens que nós temos. Alguns já começam a fazer as preces que ela tem uma inclinação ascendente. Eu até oro pela matéria, eu quero comprar, Senhor, ajuda a comprar minha casa, Senhor, ajuda eu a arrumar um emprego melhor. E eu já peço também, Senhor, que todos os nossos irmãos estão passando por necessidade, que eles possam ser amparados, que os seus vizinhos despertem para isso, que eles possam ser encaminhados para ajuda. Eu começo já a pedir. Mas também tem as preces, inclinação descendente, que eu falo, Senhor, eu quero tanta vaga de fulano, faz ele cometer alguma burrada para perder o emprego, e eu acho que eu vou ser atendido. E tem aqueles que já fazem a prece vertical, espíritos imortais, já se percebeu como espíritos imortais, e não esquece dela. Então Deus, Ele sabe a nossa necessidade, e essa compreensão de que Deus vai mandar para mim, permitir que eu passe, ela vai fazer o quê? Que eu reflita sobre a natureza dos meus pedidos. Porque às vezes eu estou pedindo tanta coisa, não sou atendido em nada. Mas a gente sempre é atendido. Mas não o que eu quero, mas sempre é o que eu preciso. Então, às vezes eu falo, estou pedindo tanto, eu não consigo. Não é para você nessa encarnação, ou não é neste momento. Né? E a gente fica pedindo. E para a gente ir já para o encerramento, o item 7 ele deixa bem claro uma coisa muito interessante. Ele fala que toda vez que a gente pede para Deus, Ele vai conceder o quê? Quando a gente pedir com confiança, Ele vai ceder coragem, paciência e resignação. Mas Ele deixa bem claro uma coisa: não adianta eu pedir e não fazer a minha parte. Né? É ajuda de
que o céu te ajudará. Essa é a história, né? Eu brinco muito com a música do Regis Danese. É isso que a gente quer, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nós queremos isso, milagre em mim. E não é assim. Não é assim. Ensinar a santidade está ensinando o tempo todo. O Cristo veio e mostrou o passo a passo para a gente, através das suas ações. Nós vamos ter que o quê? Nós não adianta pedir somente ajuda, nós temos que fazer nossa parte. Então, Senhor, me ajuda, mas eu não faço nada. O que eu estou fazendo? Não adianta barganhar. Senhor, se o Senhor me ajudar, eu prometo ir no estudo no centro toda semana. Prometo não faltar mais um ano. Não adianta barganhar. Não existe barganha. Existe mudança de conduta, né? Então nós podemos e devemos o quê? Empregar esforços para melhorar a situação que vivemos. E, gente, e é o mínimo esforço, de novo. Como é que a gente pode melhorar, então, a situação que nos encontramos? Se a prece só vai me fortalecer, eu preciso mudar. Eu não quero mais ser do jeito, não quero mais sofrer do jeito que estou sofrendo. Eu estou vindo no centro, estou estudando, estou ouvindo. A Cláudia está falando um monte de coisa que está me incomodando, porque está falando que eu tenho que mudar. Então eu vou falar, não é a Cláudia que está falando, é a Joana de Ângeles. Lá no livro Momentos de Meditação, ela fala que só 3 coisas a gente pode fazer para ajudar a gente modificar a nossa situação. A meditação é uma delas, é você com você mesmo. A caridade é a segunda coisa, que é você com o próximo. E a terceira, a oração, que é você com Deus. São as 3 coisas juntas. Porque na caridade, na meditação, você vai fazer uma autobusca, um autoconhecimento para saber o que precisa melhorar. Essa é a proposta. A gente parar de ficar abraçados com as nossas tendências inferiores e realmente deixar que o homem velho fique no passado e modificar a estrutura. Então, modificar a minha casa. Não é através da música, é um trabalho interno. Modificação. Lembra que eu falei do empenho da gente com os nossos vícios? Nós temos que ter o mesmo empenho com as nossas virtudes. A caridade, que somos nós com o nosso próximo. Jesus já falava, né, da caridade como benevolência para com todos, indulgência com a falta alheia e perdão das ofensas. E o lema da doutrina espírita é fora da caridade na salvação. Né? Nos salvar no sentido de progresso, de reeducação do espírito imortal. E para com Deus, Joana diz que não vai resolver o problema, né? Ficar de orar para Deus, nem vai retirar a aflição. Mas a gente vai compreender que a aflição é um recurso de reeducação do espírito. A gente vai ver a senhora aflição, o senhor sofrimento com outros olhos. Quando eles chegarem e baterem na nossa porta, nós vamos oferecer cafezinho naquela xícara que está guardado lá no armário para quando vier aquele hóspede, né, que nunca chega, quando chega ele dá cafezinho no copo de requeijão mesmo, mas tem que ir para a mesa. Para, senhora aflição, o senhor sofrimento que eu tenho que aprender com isso. É esse confronto, mas com amor, porque a gente vai entender que a oração vai suavizar a minha prova, vai me fortalecer. E se eu fizer caridade, lembra? O amor cobre a multidão de pecados. O que eu tenho que resgatar sofrendo, eu possa atenuar amando e fazendo a caridade. Então, nossos pedidos vão ser sempre negados se for prejudicial ao nosso processo de reeducação espiritual. Mas sempre receberemos o que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Então, às vezes estou pedindo para Deus e não estou conseguindo, porque eu não estou tendo olhos para ver. Sempre eu vou estar recebendo algo de Deus, para que seja útil para o nosso progresso espiritual. Mas se for nos prejudicar nessa caminhada, nós não receberemos de Deus o que nós estamos pedindo. E por que é importante a gente compreender isso? Para a gente parar de brigar com Deus. O Senhor também não atende nada. Tudo que eu peço eu não consigo. E Meimei, que é a nossa última lâmina, ela, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ela traz uma oração muito profunda para a gente prestar atenção. Eu vou montar a lâmina, mas eu queria que vocês fechassem os olhos já como um preparo para a outra parte que é o passe, e eu vou
falar essa oração para vocês. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força do nosso desejo não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Obrigada, Senhor, pela atenção. Vou deixar a oração na tela para a gente, que ela resume toda a reflexão que nós fizemos sobre a eficácia da prece. Nós precisamos domar os nossos sentimentos para saber o que nós vamos solicitar para Deus. Fiquem comigo.